Olá, eu sou o professor Rodrigo Paiva. Vamos dar continuidade à nossa conversa sobre hidrologia e propagação de cheias em rios. Nessa videoaula, vamos apresentar o modelo Muskingum, demonstrando aspectos teóricos e exemplos práticos de solução em planilha no Excel. Bom, esse tipo de método busca responder a seguinte pergunta: qual é o hidrograma em um local ajusante, nesse ponto, se o hidrograma num local amontante é conhecido? Então, o que queremos? A partir desse hidrograma amontante, queremos estimar qual é o seu hidrograma ajusante, para conhecer a magnitude da vazão, tempo de ocorrência dos picos, tempo de chegada da onda, etc, etc. Para responder essas perguntas, podemos usar o método de Muskingum. Esse método ele é muito mais simples do que os modelos hidrodinâmicos mencionados no vídeo anterior. Ele foi criado na década de 1930 por McCarthy para representar a propagação de vazões ao longo do rio Muskingum, e por isso ele foi batizado de método ou modelo Muskingum. Ele parte de algumas hipóteses. Primeiro, esse trecho de rio vai ser representado através de um volume de controle, que tem uma entrada de água I e uma saída Q. Essa entrada de água é conhecida e a saída Q a gente quer calcular. A gente vai admitir que o volume total armazenado nesse trecho de rio é igual a S, de forma que a gente pode considerar uma equação da continuidade, né? Então, a gente pode relacionar o armazenamento com as entradas e saídas, de forma a considerar que a taxa de variação do armazenamento de água aqui é igual ao saldo entre o que está entrando e o que está saindo desse sistema. Ou seja, se está entrando mais água do que saindo, a gente vai estar com esse trecho de rio enchendo, né? S vai estar aumentando e vice-versa. E além disso, o método supõe que existe uma relação entre o armazenamento desse trecho e as próprias vazões que estão entrando e saindo do meu sistema. Então, as vazões I e Q. E ele calcula esse volume como um somatório entre esse armazenamento nesse prisma, né? E ele ele estima esse armazenamento nesse prisma como uma função K vezes a vazão de saída Q, onde K é um parâmetro. E ele também estima o volume dessa cunha, né? E essa cunha é dada pela diferença entre a vazão I e Q, que está expressa aqui, vezes o próprio parâmetro K e vezes um novo parâmetro X. Bom, fazendo a soma do volume desse prisma e o volume desta cunha, temos uma expressão para o volume total armazenado no sistema, onde S é igual ao parâmetro K vezes o parâmetro X vezes a vazão de entrada, mais 1 menos parâmetro X vezes a vazão Q de saída. As equações do método de Muskingum são resolvidas numericamente através de um esquema de diferenças finitas. A expressão da equação da continuidade é discretizada dessa forma, onde, por exemplo, essa derivada ds dt é escrita como uma derivada numérica, né? Então s no tempo t mais ΔT menos s no tempo t sobre um ΔT, um incremento de tempo, e as vazões I e Q são escritas como uma média entre essas vazões no tempo t e no tempo t mais ΔT. Bom, temos uma equação aqui, as vazões I são conhecidas, mas temos algumas incógnitas, né? Não conhecemos a vazão de saída no tempo t mais ΔT e também não conhecemos
o armazenamento no tempo t mais ΔT. Então precisamos dessa segunda equação que relaciona o armazenamento com as próprias vazões. Escrevendo essa equação no tempo t mais ΔT e no tempo t, e substituindo essas duas expressões nessa parte da equação, e trabalhando um pouquinho, a gente obtém essa expressão que nos permite calcular a vazão no intervalo de tempo t mais ΔT em função de todas aquelas vazões conhecidas. Então, I no tempo t mais ΔT, I no tempo t e Q no tempo t multiplicados por fatores C1, C2 e C3. Os fatores C1, C2 e C3 são dados por essas expressões. Por exemplo, C1 é igual a ΔT, que é o nosso intervalo de tempo de cálculo, menos 2 vezes parâmetro K vezes X, dividido por 2K vezes 1 menos X sobre o ΔT. E essas outras expressões são semelhantes, né? Então, vemos que temos os dois parâmetros, K e X. Com K e X, a gente calcula esses coeficientes, C1, C2 e C3, e nos permite fazer o cálculo da vazão de saída, dado que a gente conhece as vazões de entrada e a vazão de saída no intervalo de tempo anterior. Bom, vamos ver como aplicar o método Munskin através de um exemplo prático, né? Nesse exemplo, nós vamos simular a propagação de onda de cheia ao longo do rio Uruguai, entre Guarruchos e a cidade de Itaqui. Na cidade de Guarruchos, a gente conhece o hidrograma, esse hidrograma já foi observado, e a pergunta é qual seria o hidrograma em Itaqui, a vários quilômetros a jusante. Então, para estimar os hidrogramas de vazões em Itaqui, a partir do hidrograma conhecido em Guarruchos, conforme essa figura, vamos utilizar o método de Munskin. Então, essa onda de cheia, representada por esse hidrograma, vai se propagar ao longo do rio Uruguai, formando o hidrograma Itaqui que a gente quer estimar. As vazões em Guarruchos estão dispostas nessa tabela, são dados diários de vazão, de forma que o intervalo de tempo de cálculo é igual a 24 horas. Para aplicar o método de Munskin, a gente precisa de dois parâmetros, K e X. A gente vai usar no primeiro momento valores arbitrários. Então, vou usar um K de 30 horas e um X de 0,2. E com base em K e X, a gente pode estimar os coeficientes C1, C2 e C3, que vão ser depois utilizados para estimar a vazão na saída do sistema. C1, C2 e C3 são dados por essas expressões, que foram previamente calculadas, né? Então, a gente obteve C1 igual a 0,16, C2 0,5 e C3 0,33. Então, notem que pelas fórmulas do Excel eles foram estimados em função do K, do X e do ΔT. Bom, de posse de C1, C2 e C3, podemos estimar as vazões em Itaqui, que seria na saída do sistema. A vazão no primeiro intervalo de tempo, normalmente a gente considera a vazão de saída igual à vazão de entrada, né, já que, segundo essa expressão, para calcular a vazão Q no tempo t mais ΔT, a gente precisaria de uma vazão no intervalo de tempo anterior. Como a gente não tem, a gente faz essa hipótese, né, de que no início a entrada é igual à saída. E para os próximos intervalos de tempo, a gente vai aplicar essa equação de forma recursiva, de forma que a vazão no intervalo de tempo t mais ΔT é igual a um coeficiente C1, a gente vai travar essa célula, vezes a vazão de entrada I, intervalo de tempo t mais ΔT, que seria a vazão em Guarruchos, mais um coeficiente C2, que também vai ser travado, para a gente usar o recurso de autopreenchimento do Excel, vezes a vazão de entrada no intervalo de tempo t, que seria anterior, mais
um coeficiente C3 V multiplicado pela vazão de saída no intervalo de tempo anterior. Então estimamos 39,54 como sendo a vazão 3.954 a vazão no dia 17 na saída desse trecho que seria em Itaqui. Então a gente pode aplicar exatamente a mesma equação para os outros intervalos de tempo, só que a gente vai estar usando os valores de vazão dos outros dias, né? Então para estimar a vazão no dia 18, a gente usa vazão de entrada do dia 18 e dia 17 e também a própria vazão de saída do dia 19, já seria conhecida. E, enfim, aplicando isso de forma recursiva para todos os dias, a gente estima qual que seria a vazão de saída do sistema, que ao ser plotado nessa figura, a gente observa que tem esse atraso e essa atenuação, né, da vazão de pico. Agora a questão é como que a gente poderia escolher melhor esses parâmetros K e X para que essa saída, essa vazão de saída em vermelho seja mais adequada. O parâmetro K tem unidades de tempo e deve ser expresso nas mesmas unidades do ΔT, o intervalo de tempo de cálculo. De certa forma, o K representa o tempo de viagem da onda no trecho de rio, de forma que quanto maior o valor de K, maior o atraso do hidrograma de saída. Por outro lado, o parâmetro X ele é uma espécie de ponderador adimensional que deve ser escolhido entre 0 e 0,5. Em rios naturais, ele fica em torno de 0,3, sendo que quando ele é alto, 0,5, não ocorre amortecimento da onda de cheia, e quando ele é igual a zero, o que a gente tem é um amortecimento máximo, conforme vamos ilustrar. O hidrograma, apresentado em vermelho, foi estimado pelo método de Munsell utilizando os parâmetros K igual a 30 horas e X é igual a 0,3. Então, o que aconteceria se mudarmos esses parâmetros? Vamos primeiro estudar o efeito de K. Então, se usarmos um K muito baixo, por exemplo, 10 horas, o que observamos é que o hidrograma fica mais adiantado, ou seja, o tempo de propagação da onda de cheia nesse trecho ficou muito baixo, já que a defasagem entre o hidrograma de entrada, em preto, nesse ponto, é muito pequena em relação ao hidrograma de saída em Itaqui. Se usarmos um valor muito mais alto, por exemplo, 60 horas, verificamos uma defasagem muito maior, né? Um hidrograma muito defasado, ou seja, K realmente representa o tempo de viagem da onda de cheia entre o extremo de montante e de jusante do trecho. Então, vou fazer mais alguns exemplos. Usando 1, usando 4, 10, 20, 30. Então, à medida que a gente aumenta o valor de K, a gente tem mais tempo de trânsito, né? Bom, vou voltar para o valor de 30 e vamos agora estudar o que acontece com o parâmetro X. X igual a 0,3 é um valor médio. Se a gente usasse um valor de 0,5, o que a gente observa é pouca atenuação. E se a gente usar um valor muito baixo, por exemplo, 0, o que a gente tem é uma maior atenuação. Então veja, com 0, bastante atenuação, com 0,1, um pouco menos, 0,2 menos ainda, 3 menos ainda, 4 menos ainda,
e assim sucessivamente. Ou seja, o X controla apenas a atenuação do hidrograma. Além disso, devemos escolher valores adequados de K e X, evitando problemas numéricos. Para evitar a possibilidade desses erros numéricos, esses valores de K e X devem ser escolhidos de tal forma a satisfazer o seguinte critério, que ΔT sobre 2K seja maior do que x e menor do que 1 menos x. Além disso, devemos sempre verificar que o somatório dos pesos C1, C2 e C3 seja igual a 1. Nesse mesmo exemplo, calculamos esses critérios. Por exemplo, verificamos nessa célula que a soma dos coeficientes C1, C2 e C3 são igual a 1. E também verificamos esse critério. Colocamos nessa célula x, nessa outra 1 menos x, e na célula central o ΔT sobre 2K. Então, nesse caso, utilizando os parâmetros K igual a 30 e x igual a 0,3, a gente está atendendo esse critério. Mas o que aconteceria se a gente não estivesse atendendo esse critério? Vamos fazer um teste. Por exemplo, se eu usar K igual a 60 horas e um x muito alto, como por exemplo x igual a 0,5. Vocês vão observar que essa expressão não está atendendo esse critério. Um comportamento gozado que aconteceu é que, nota, primeiro, o hidrograma de saída aumenta a vazão de pico. É uma coisa que é diferente do esperado. Além disso, o primeiro valor de vazão calculado é menor do que o próprio valor de entrada. Também isso é uma coisa que não é muito conforme o esperado. Ou seja, valores de K e X que não atendem esse critério podem causar esses erros, erros que são devidos a erros numéricos. Então, devemos preferir utilizar um valor que atenda a esses critérios. Bom, já conhecemos o efeito dos parâmetros de K e X sobre os resultados, mas qual seria a melhor forma de defini-los? Bom, se não temos nenhuma informação, talvez para o caso do X podemos usar um valor médio como 0,3. Para o caso do K, já que ele representa um tempo de viagem de onda de cheia, se a gente conhecesse a distância entre esses dois pontos e fazendo uma hipótese sobre a celeridade da onda de cheia, utilizando um valor médio como 1,5, algo em torno disso, também poderíamos ter uma estimativa inicial do K. Mas o fato é que, muitas vezes, o método Musgrave é utilizado para casos em que a gente pode calibrar os parâmetros de K e X. Ou seja, quando existem observações de vazão ajusante, nesse ponto, né, podemos calibrar os parâmetros desse método para depois fazer previsões em outras situações em que a gente não vai ter essas observações. Então, através da calibração para um evento de cheia, podemos depois aplicar o método para vários outros. Bom, vamos buscar calibrar os parâmetros K e X em função de observações. A linha preta representa a vazão de entrada do sistema, a linha vermelha representa a vazão de saída, simulada pelo método de Musgrave, e a linha azul agora é uma vazão conhecida, né? Lá em Jusante, em Itaqui, uma vazão que foi previamente observada. Então, o que a gente quer é alterar os valores de K e X até que a nossa vazão em vermelho simulada fique muito parecida com a vazão observada. Então, vamos tentar, talvez primeiro, alterar o parâmetro K. A gente observa que o hidrograma simulado está adiantado em relação ao observado, então talvez a gente devesse aumentar o valor de K. Né? Vamos tentar usar 30 ou 40, 50, talvez 40 esteja bom. Ao mesmo tempo que a gente vai fazendo o ajuste desses parâmetros, temos que observar esse critério. Né? A gente começa a observar que agora a gente não está atendendo esse critério, então a gente talvez devesse alterar um pouquinho o X para que esse critério fosse atendido. Então, usando, por exemplo, um X
igual a 0,3, a gente já consegue atender. Ou poderia ajustar um pouquinho mais ainda, atrasar um pouquinho mais o hidrograma, passar para K igual a 50 e X igual a 0,25, 0,2. Bom, agora a gente está atendendo o critério. Então agora a gente observa que a gente tem uma melhor representação do hidrograma de saída, os tempos de pico estão adequados, existe ainda uma diferença, né, do valor da vazão. Isso muitas vezes pode ser devido a contribuições laterais ao trecho, então pode-se estudar ainda, verificar a diferença entre a vazão observada, a montante, a jusante, adicionar uma contribuição lateral, mas por fins de simplicidade eu não vou demonstrar isso nesse momento. Bom, e com esses parâmetros calibrados, seria possível a gente aplicar esse modelo para outras situações, né, em que a gente tem a vazão de entrada, mas não conhece a saída. Por exemplo, quero fazer projetos, quero utilizar um hidrograma de projeto aqui, ou previsões em tempo real, etc, etc. Bom, como vimos, o método de Musker é um método muito simples e prático, né? A gente conseguiu implementar ele com uma planilha simples de Excel. Os parâmetros não podem ser medidos diretamente em campo, né? Mas podem ser calibrados com base em observações ou utilizados valores médios. E existem alguns casos em que se observa que os parâmetros não vão funcionar muito bem em trechos muito longos. Então, o que pode se fazer é subdividir o trecho em vários subtrechos. Eu vou demonstrar isso na próxima aula do Musker Conge. E por fim, deve ficar claro que, devido às várias simplificações nas hipóteses fundamentais do método, ele não representa todos os processos hidrodinâmicos que podem acontecer em ondas de cheia. Por exemplo, não representa efeitos de remanso ou ondas muito rápidas, etc, etc. Então, nesses outros casos, outros métodos são mais adequados. Bom, na próxima videoaula, a gente vai conversar sobre o modelo Musker-Conge, que tem a vantagem sobre o modelo Musker de poder estimar os parâmetros através de características físicas do rio estudado. Até lá!